tá aqui no meu Instagram e assistindo isso aqui é porque não tá mais brincando no rolê dessa encarnação, né? É porque não tá mais aqui a passeio, é porque quer de fato entrar num processo de autoconhecimento e acabar com toda a dor e sofrimento que existe dentro de si, né? Então, continuando o vídeo anterior, que na verdade eu já sei como resgatar, depois eu resgato, tá? Podem ficar tranquilos que não foi perdido. Só peço desculpas para vocês que estavam aí ao vivo, tá bom? Então, a gente tá falando aqui, tá? De uma oitavação do signo de Áries, né? Uma espiralação deste tempo e espaço, aonde a gente começa a ter o autoconhecimento e a capacidade de interpretar os ciclos que estão se fechando, tá? E no dia 4, né, no domingo passado, quando Mercúrio entrou em Áries, a gente teve um reset geral dentro do nosso HD pra gente poder fazer essa reflexão que eu trouxe, né? Se você tá gostando da semente que você tá colhendo agora. Se a semente que você plantou no ciclo de Áries do ano passado, né, em abril, se você tá gostando do que você tá colhendo agora, né? Então eu já trouxe pra vocês que eu tô gostando do que eu tô colhendo, né? Porque eu já li pra vocês o que eu ancorei o ano passado nessa alunação de Áries. Então eu estou muito feliz com o que eu estou colhendo de um ano passado pra cá, tá? Oi meninas, que bom que vocês voltaram, a Paula e a Tamires. Aquela live bugou, mas ela fica salva, eu descobri que ela fica salva no Instagram, tá? Então depois eu terminar essa, eu resgato aquela e posto as duas, certo? Então vamos lá. Quero que vocês que estão aí vai falando se tá fazendo sentido pra vocês. Gente, pode fazer perguntas, comentários, tá? Por favor, tá? Eu não quero ficar falando sozinha aqui não, tá? Bom, então, o que aconteceu? Com o Mercúrio, né, lá no dia 4, entrando em Áries, a gente teve esse reset geral desse nosso HD interno e a gente começou a fazer essa reflexão, tá? Por quê? Porque a gente precisa oitavar a energia de Áries. Todos os signos, a gente precisa oitavar a energia. A gente precisa sair, gente, da baixa frequência. Por quê? Porque o planeta Terra, a transição planetária, tá oitavando tudo. Não tem como a gente fugir. Não tem como a gente fugir. Oi, Cíntia, que bom que você voltou. Não tem mais como a gente fugir dessa oitavação das energias do zodíaco, tá? Das energias do nosso próprio mapa. Por quê? Porque o planeta Terra, ele está oitavando. Percebem? Quem não oitavar, não vai dar conta. E aí é por isso que eu falo, gente, que o ciclo, ele só vai melhorar em 2026. Quando Plutão sair de Capricórnio e entrar em Aquário, tá? Quem tá dando toda essa rigidez de ciclo, de implosão de estruturas que não servem mais é o Plutão em Capricórnio, tá? Por isso que eu falo que a coisa só vai melhorar em 2026, quando Plutão ele mudar a energia dele, tá? Bom, então a gente tá aqui para oitavar a nossa energia de Áries. É isso que a gente tá falando aqui, tá? E para isso é necessário a gente fazer essa reflexão, tá? Se a gente tá gostando do que a gente tá colhendo agora, os frutos que a gente tá colhendo agora do que a gente plantou o ano passado. Se não, a gente vai sentar no papelzinho, vai sentar na cadeira, vai escrever no papelzinho, vai literalmente refletir, gente, escrever. Mercúrio em Áries, Marte em Gêmeos, eles estão invertidos, tá? Então, e o que eles estão trazendo? E vocês vão entender melhor o porquê dessa dobradinha muito importante de Áries com Gêmeos e de Mercúrio com Marte. Eles estão trazendo pra gente escrever. Ponha no papel. Hoje você... Presta atenção na lição de casa da tia Letícia. Presta atenção que eu vou tomar até um gole d'água pra vocês pegarem papel e caneta. Depois vocês não vão dizer que eu não avisei. Presta atenção agora. Pegaram? Larga tudo. Hoje, depois de terminar aqui, vocês vão sentar e vão escrever. Se vocês estão satisfeitos, contentes com o fruto que vocês estão colhendo atualmente. Está satisfeito? Beleza. O que eu fiz para colher esse fruto? Então eu vou reforçar, eu vou refinar. Percebe? Eu vou oitavar. Se eu não estou contente, o porquê que eu não estou contente, onde foi
que eu me equivoquei e o que eu faço para mudar isso. Para de jogar a culpa no outro, gente. Para de jogar a culpa em pandemia, para de jogar a culpa no externo. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque o externo, ele veio justamente pra gente poder fazer essa reflexão interna obrigatoriamente, tá? O rolê não vai passar. Então hoje você... Por quê? Porque daí o ano que vem, quando chegar mais ou menos nessa mesma energia, eu vou estar aqui, certo? Perguntando pra vocês exatamente se vocês estão satisfeitos com os frutos que estão colhendo. Tá? Bom, então vamos oitavar a energia de Áries. Deixa eu ver o que mais. Tá fazendo sentido, gente? Vai falando pra mim. Bom, então vamos lá. Áries. Áries é o primeiro signo do zodíaco, tá? Então a gente saiu de uma alunação de peixes totalmente inconsciente, tá? E agora hoje a gente vai entrar numa alunação de Áries, onde as energias arianas... A Tamires, tá, beleza, tá fazendo sentido, né? Valeu, querida. Então a gente vai entrar numa energia de Áries, de alunação de Áries, tá? Que vai durar para os próximos 28 dias, até a próxima alunação de Touro, tá? A Tamires, total sentido. Eu fico feliz. Então, o que vai acontecer? Áries é planejamento, é estratégia, é ação no sentido de romper com aquilo que não ressoa mais. Literalmente, tipo, a gente tá tendo a última chance. Passa a régua, passa a faca. Olha, sabe, tipo, hoje é o último dia, hoje é a última... Os ciclos do zodíaco, gente, da astrologia, sempre dão a última chance. E eu sempre venho falar pra vocês quando é a última chance, tá? Então, por quê? Porque na alunação de Áries, a gente vai fazer essa abertura quântica do nosso copo, do nosso espaço vazio. Isso tá no vídeo anterior. Pra quando chegar em Touro, a gente literalmente plantar a nossa semente. Plantar a semente física mesmo, tá? Então, Áries, ele é a energia do eu sou. Ele que numa oitavação superior, gente, ele, prestem atenção, ele é o chakra coronário. Oitavado. O que é um chakra coronário oitavado? É quando a gente acessa a nossa vontade e poder iniciadora da alma e traz para o cardíaco e para o chakra básico. Isso é a energia de Áries oitavada. Aqui a gente não tá mais brincando. Aqui a gente não tá mais falando de característica de signo, aqui a gente não tá mais falando de qualquer horóscopo do dia de hoje. Aqui o rolê é oitavação da energia, é autoconhecimento, é automaestria, tá? Então, e aí tem tudo a ver, tá, gente, com o vídeo que eu falo da Vênus em Áries, tá bom? Então, esse poder de Áries, ele é o poder do eu sou. Ele é o poder do I am. Ele é o poder daquela frequência do I am. Eu sou a alma que habita este corpo físico. É a primeira energia, gente. Vocês têm noção do que é isso? Do ponto de vista de potência, de realização do sonho da alma, de vontade e poder. Então, o Áries, esse eu sou do Áries, ele pode ser traduzido no seu movimento de realizar seus desejos no mundo a partir do primeiro raio da vontade e poder. Há uma força de criação muito grande, tá? Só que
na distorção, o que acontece com a energia de Áries, né? Por ele se sentir o eu sou uma parte da fonte criadora indestrutível, por ele ser o primeiro signo, ele é muito imaturo ao utilizar essa energia. Então, ele veste aquele arquétipo do super-herói que sai fazendo justiça com as próprias mãos, baseado nos próprios valores. E não aquele princípio da justiça de Júpiter, que é aquele princípio da justiça oitavado, que significa que a justiça é uma questão de dar sustentação a uma ordem cósmica quântica. Então, o que acontece? O ariano, na energia de distorção do signo, ele entra nesse de super-herói. E aí, ele começa a bater cabeça, ele começa a quebrar a cabeça, ele começa a ir na impulsividade. Isso é um nível mundano de Áries. E tá tudo bem, porque a gente precisa disso em algum momento, mas agora a gente tá falando mais disso, gente. A gente tá falando de uma energia, de força ignidora de vida muito potente, tá? Então, quando a gente pega, né, o mito de Áries, Áries é regido por Marte, tá? Marte é na mitologia romana. Mas pra mim, o que mais tem sentido no zodíaco é a mitologia grega. Então, se a gente pega Marte, né, o Áries, ele é o deus Áries, que ele é o deus da guerra. Ele é o deus do caos, ele é o deus do movimento. E Áries, ele nasce, tá? De Hera. Hera era casada com Júpiter. O que acontece? Júpiter é o deus do Olimpo. Então, Júpiter teve um dia uma dor de cabeça enorme. E aí, o que acontece? O que acontece com isso? Dessa dor de cabeça de Júpiter nasce Atena. Ele literalmente faz uma partenogênese da Atena. Sim, gente, Atena, figura feminina mitológica, deusa da guerra. Atena nasce da cabeça de Júpiter. Aí Hera, ciumenta, pare o deus Áries para competir com esse comportamento de Júpiter. Mas na verdade, tá, gente, Atena, bem lá no fundo, tá? Ela é a polaridade feminina de Júpiter. Atena é quem justamente traz a nossa sabedoria e estratégia de guerra, que é a coisa que Áries não tem, tá? Então, como a Hera, ela teve o Áries nesse objetivo de ciúmes de Júpiter, nesse objetivo de enfrentamento de Júpiter, a primeira energia que o Áries ancora é justamente essa de enfrentamento, de guerra, de impulsividade, de briga, de luta ou fuga. E aí ele entra no medo, ele entra na impulsividade. E aí ele distorce a coragem. Percebem? Então a gente tá aqui falando da oitavação de Áries. Tá? E aí dentro da mitologia, tá? Áries e Atena, eles têm eterno conflito, inclusive até dentro da própria guerra de Troia, tá, gente? Atena, ela segura muito o deus Áries pra ele não fazer merda dentro da guerra de Troia, tá? Porque era pra tomar uma proporção 10 mil vezes maior do que tomou a guerra de Troia, né? Então, Atena é como se fosse, né, aquela polaridade feminina de Áries, aonde traz o que? A sabedoria. Tá? Então a gente vai acessar a nossa Atena interior, tá? Que no mapa astrológico está relacionado com um asteroide que se chama Palas, tá? Gente, uma coisa muito interessante, nessa semana eu tava refletindo, é que a astrologia, o zodíaco, ele começa a falar com a gente como se fosse uma persona. Então, quando eu tô buscando algumas respostas em nível pessoal, o zodíaco, ele fala comigo, como se ele fosse uma pessoa falando comigo.
E aí essa semana eu acessei a energia de Atena, eu acessei a energia do asteroide Pallas, eu acessei essas energias de asteroides que estão ocultas no nosso mapa. Assim como numa live anterior que eu trouxe, que eu acessei a Lilith. Por quê? Porque são justamente essas energias sutis de sustentação das células bem intrínsecas do nosso sistema muscular, que são os asteroides e a Lilith, é que a gente consegue fazer cair muita ficha da gente dentro de algumas questões. Então, o Áries, ele precisa de... Olha só, gente, olha só como que a potência de Áries na distorção, ela é tão grande que ela precisa de 3 coisas para segurar ele. Precisa do oposto complementar, que é a Libra, tá? Que é a diplomacia, que é o jogo de cintura, que é a estratégia. Ele precisa da sabedoria de Atena e ele precisa do direcionamento assertivo de Mercúrio, que é a nossa mente. E aí é que é o X da questão, o ponto principal. Presta atenção que vai cair na prova, hein? Presta atenção. Para a gente sair dessa energia primitiva e bélica de Áries, essa energia impulsiva, essa energia de quebrar a cabeça, essa energia infantil, a gente precisa acessar o oposto complementar de Áries, que é Libra, tá? Acessar Atena, que está no asteroide Pallas, no nosso mapa, e entender a nossa mente, que é Mercúrio. Libra e Pallas eu não vou entrar agora, porque é um conceito extremamente profundo, tá? E isso precisa ter conhecimento do mapa astrológico muito profundamente, porque você vai saber... Quem tem o mapa vai saber qual é a casa que você tem Áries e qual é a casa que você tem Libra. Mercúrio, a gente consegue falar, então é isso que eu vou falar, tá? Voltando na mitologia, tá? Mercúrio é filho de Júpiter também. Então Mercúrio é irmão de Áries. Só que Mercúrio, ele nasce antes que Áries, tá? Mercúrio, entre aspas, é mais velho. Só que Mercúrio também é uma energia infantil, primitiva, no sentido de que se a nossa mente não é direcionada, se a nossa mente ela não é silenciada do ponto de vista de meditação e de introspecção, ela fica um macaquinho bêbado pulando de galho em galho. Então, para a gente poder oitavar a nossa energia de Áries no nosso mapa, a gente precisa entender a nossa mente mercurial. E aí, por isso que eu falo que o Mercúrio, ele estando em Áries, né, quando ele entrou em Áries no dia 4, ele traz essa capacidade da gente poder entrar em contato com a nossa mente e entender as 2 vozinhas que a gente tem, aquela vozinha autodepreciativa, que sempre fala, ai, não vai dar certo, ai, isso, ai, aquilo, ai, por que você vai? Ah, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Isso a gente chama dessa vozinha, é a tal da síndrome da impostora. E tem a ver com a energia do pai. Guardou? A outra vozinha de Mercúrio é a nossa intuição. A outra voz de Mercúrio é justamente aquela voz que a gente acessa no nosso coração e ela é uma voz muito tranquila, muito suave, que não fica reverberando. É aquela vozinha onde a gente fala assim, puta, eu devia ter escutado a minha intuição, mas eu fiquei na minha mente. Quando a gente silencia a mente de Mercúrio, e por isso que é importante conhecer o seu mapa, tá? Por quê? Porque Mercúrio, como ele é um planeta híbrido, ele assume a frequência do signo que ele está e a casa onde ele está.
Mercúrio é o safo do zodíaco, gente. O planeta Mercúrio... Olha, se pudesse avaliar 2 planetas dentro de um mapa, eu só avaliaria Mercúrio e Saturno. Mercúrio é a nossa mente, cara. Qual que é o nosso maior desafio aqui enquanto humanidade? É a mente. É a mente. É a gente lidar com essa nossa capacidade mental de consciência. Nós somos a única raça do planeta que temos mente, que temos consciência. O reino animal não tem, o reino vegetal não tem, o reino mineral não tem. Percebem? Então, muitas civilizações planetárias que vieram antes da gente foram destruídas justamente porque utilizavam o poder da mente para o mal. E a transição planetária pela qual nós estamos passando, e eu já falei nisso, tá? É a limpeza energética das formas, pensamentos da humanidade. Percebe? Então, se a gente oitava as nossas formas de pensamento, e eu já venho falando isso, tá? Tem um vídeo falando eclipses no eixo Gêmeos Sagitário. Gente, tem tudo aqui no meu Instagram. É só ter vontade de estudar e se autoconhecer, tá? Dá pra vocês maratonar, dá pra fazer Netflix, tá? Então, Mercúrio... No zodíaco, ele é irmão de Áries, ele vem antes de Áries. Então, ele tem a capacidade de percorrer o quê? O nosso inconsciente, o nosso consciente e a nossa alma, as nossas formas superiores. Então, ele transita pelos 3 níveis. Áries só fica no nível material da Terra, tá? Só fica aqui no concreto, só fica no físico, tá? Então, ele depende do direcionamento de Mercúrio, tanto do ponto de vista mental superior quanto do ponto de vista mental inferior, para ele ser conduzido. Lembra que eu falei lá no começo que é o elétron? O elétron, do ponto de vista de física quântica, ele precisa de energia externa coerente frequencialmente para ele se juntar, tomar forma e materializar. Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Literalmente. E aí não vem encher o saco depois. Não vem chorar as pitangas. Não vem querer falar assim, ai, Lê. Não vem chorar as pitangas. Tá? Então, deixa eu ver quem tá aqui. Oi, Adson, boa tarde. Boa tarde, Gilson, Catiane, Cacá. Gente, tá fazendo sentido? Então, na verdade, a nossa ação de Áries, ela começa na nossa introspecção de Mercúrio na mente. E aí, o que acontece? Você vai se tornar um buscador consciente, você disciplina o seu intelecto de modo a ser o condutor da sua carruagem. Mercúrio e Atena, eles conhecem esse uso apropriado da energia de Áries oitavada, gente. Tá? E aí, a gente consegue fazer com que a situação pare imediatamente, a gente se distancie da situação sem aquela explosão momentânea de raiva e ataque e refletir. Essa emoção que estou sentindo é destrutiva ou é construtiva? Estou fervendo com a pessoa errada no momento errado? Você começa a oitavar a tua energia de Áries. Você começa a oitavar a tua frequência, você começa a acessar a cor da sua coragem, tá? E aí, então, né, essa questão de oitavar a energia de Áries é onde entra a meditação, gente. Que é o domínio e conhecimento do seu corpo mental. Cara, na boa. Não existe outra forma que não seja meditação. Ponto, pronto, falei. Não existe atalho. Não tem como, gente. Não tem como. A meditação, ela diminui frequência mental. Quando você diminui a frequência mental, você sai da distorção de Mercúrio, você entra na oitavação de Mercúrio e você acessa a tua alma. Simples, cara. Ah, eu não consigo meditar. Vai ter que aprender. Todo mundo consegue meditar. Todo mundo. Bota uma frequência lá no YouTube.
Theta Healing Waves, ondas Theta. Bota lá que você vai conseguir. Não tem como, gente, a gente direcionar a nossa energia de Áries, iniciadora e propulsora, que são os cavalos da nossa carruagem, sem a gente dominar o nosso corpo mental. Não tem como. Se não, por quê? Porque a mente, gente, ela desembesta as nossas ações, tá? A gente tem o corpo físico, vamos lembrar da matriosca? Corpo físico, corpo astral, emocional, corpo mental e o corpo búdico, sutil, átmico, búdico. Vocês percebem que a mente, ela está acima do corpo emocional e do corpo físico? Percebem que é tipo, não tem como pular etapa. Cara, não tem como, se você não dominar a tua mente, se você não dominar o teu corpo mental, você não acessa o teu emocional, você não acessa o chakra cardíaco, você não acessa a cor da tua coragem e você continua desembestado na energia primitiva de Áries. E aí não adianta você ficar fazendo ritualzinho de lua nova, toda lua nova, queimando papelzinho, vendo ritualzinho de fulano, beltrano, ciclano aqui no Instagram. E eu tô falando com propriedade porque eu era uma dessas. Que eu ficava fazendo ritualzinho que o povo falava. Que as pessoas falam, não tô desmerecendo, gente, pelo amor de Deus, eu não estou desmerecendo ninguém aqui. Só que não adianta. Não adianta você querer materializar uma coisa aqui no concreto que vem lá da tua alma se o teu corpo mental tá caótico. Não pula. Não pula. Não pula. Tua alma, ela não pula etapas. Ela desce pro corpo mental organizado, do corpo mental pro corpo emocional e pra materialização. Não tem como pular etapas. Sinto muito. Tá? Então, você já sabe. Em algum momento, esses rituaizinhos podem funcionar, aquelas coisas tal. Pode, gente. Não tô falando que não pode funcionar, entendeu? Só que a Maria é só pedrada. Sabe, gente, não tô desmerecendo fazer rituais, pelo amor de Deus, não é isso. Só que se você não tem espaço de copo vazio, meio vazio, se você não tem vácuo quântico, porra, mano, não adianta querer ficar pedindo. Não tem espaço. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Isso é física, isso é lei de Newton. Quando a gente começa a entender que aquela física que a gente aprendeu lá no nosso ensino médio e aplicar na nossa vida, mano, tudo faz sentido. Acontece que o nosso ensino cartesiano aqui do Ocidente não desconectou de tudo isso. Percebem? Deixa eu ver a Maria. Pisciana tá boiando, mas tô aqui. Fica aí. Relaxa, fica aí, depois você assiste do começo. Só fica. Só fica e abre esse lindo coração pisciano que você vai receber a informação necessária. Então, gente, percebe que se a gente não dominar o nosso corpo mental, cara, se você não meditar, se você não silenciar, não diminuir a frequência da tua mente, você pode fazer o ritual de lua nova que você quiser. Você pode até realizar, mas vai demorar. Tá fazendo sentido, gente, que vocês estão aí? Então, a gente precisa dominar o nosso corpo mental, a gente precisa conhecer aonde a gente tem a nossa energia de Mercúrio no mapa. E quando o Mercúrio ele entra em Áries, né, no dia 4, a semana passada, vocês podem perceber que a semana passada, cara, do dia 4 até hoje, foi uma semana muito intensa. Muito intensa, tipo uma semana com... Cada noite era uma noite. É Mercúrio em Áries fazendo essa oitavação frequencial da tua mente, cara. Tá? Não tá tendo mais tempo, a gente não tá mais aqui brincando, não dá mais pra brincar. O planeta, ele tá oitavando. A Cíntia, sim, demais. Ah, gratidão, Cíntia, pelo retorno. Gente, se vocês estão aí, eu sei que às vezes, as coisas que eu falo, vocês não conseguem formular pergunta, eu sei disso.
Mas o que estiver passando pela cabeça de vocês, escreve, tá? E eu tô sentindo que tá passando muita coisa pela cabeça de vocês. Escreva. Bom, então, esse é o trabalho que essa lua nova de hoje olha, gente, Lua, Sol, Mercúrio, Vênus e Quirón em Áries. A gente tá com Stellium, tá? Stellium, na astrologia, é quando tem mais de 3 corpos celestes no mesmo signo. Nós temos 5. A gente tá tendo a oportunidade de conversar com o nosso Mercúrio, com a nossa própria mente e falar, tá bom, o que você quer? O que você quer? A gente tá tendo a oportunidade de conversar com a nossa parte Yang, a nossa criança ferida em relação ao nosso pai, e falar assim, tá bom, o que você quer? Fala pra mim o que você quer. Percebem? Porque a gente precisa oitavar o pensamento, gente. Se a gente não oitava Mercúrio, a gente não oitava Áries. E aí, quando a gente chegar em Libra, lá em outubro, tá? Escuta o que eu tô falando. Lá em outubro, a gente vai estar em crise. Porque a gente vai estar repetindo os mesmos erros, os mesmos ciclos e vai continuar no looping. E aí não adianta você querer fazer ritualzinho de lua nova, cara. Não adianta. Não adianta. Tá? A Cíntia tá mesmo, né? Eu sei que a mente de vocês tá. Eu tô captando. Toda vez que eu sempre entro em live no começo, é um pouco meio caótico, porque eu capto a frequência mental de quem tá aí. E aí, aos poucos, vai estabilizando, tá? Deixa eu ver o que mais, gente. Então, é um momento pra gente colocar um pensamento elevado, né? A gente elevar essa frequência no sentido de honestidade com a gente mesmo, né? Tipo, cara, a nossa mente A Maria Zen, então o negócio é resolver agora, é isso, sim. Sim, é a última oportunidade. Voluntariamente, porque senão quando a gente entrar na alunação em Touro, que vai ser lá daqui um mês, exatamente, vai ser a lua nova em Touro, vai ser daqui um mês. Você vai ter poucas escolhas por você. Você vai ser levado. Tá, gente? A gente não tá mais perdendo tempo. E em junho a gente já sabe que o rolê vai ficar mais intenso. Quando eu falo dessas escolhas, tá? É literalmente, às vezes, que nem, por exemplo, vou dar um exemplo do que depois eu vou fazer aqui. Eu tenho um monte de papel guardado aqui, tem um monte de coisa assim, tipo, tem o contrato da minha inquilina aqui da minha casa, sabe? Tipo, essas coisas assim, tipo, tem foto. Ué, quase caiu. Tem foto, tem umas coisas assim. Eu vou precisar disso pra alguma coisa no futuro? Não. Rasga e fogo. Rasga e fogo. Rasga e fogo. Mas o mais importante é que as resoluções elas sejam feitas dentro de você primeiro. Não me saia resolvendo coisa no externo se você não resolver dentro de você. Porque o externo vai ser só um reflexo da energia impulsiva primitiva de Áries, comandada pela tua mente egóica. Presta atenção. Não tô falando aqui pra ninguém sair resolvendo no externo, é pra sair resolvendo dentro de você. Primeira coisa é resolver as coisas dentro de você. Isso é a oitavação de Mercúrio e de Áries, tá? Deixa eu ver o que mais, gente. Atena, né? Não vou falar de Atena agora, porque é entrar muito especificamente dentro do zodíaco, mas a Atena, ela é uma energia muito forte dentro do nosso mapa astrológico, tá? Porque assim, ó, como Áries é uma energia muito primitiva, ele precisa ser conduzido. É como se ele fosse um elétron, tá, gente? Dentro da física quântica. É como se ele fosse um elétron que tá ali passando, brisando no rolê, tá? E aí você, intenciona uma coisa, você pega o elétron vem e materializa. Áries é exatamente isso. Áries, ele não tem maturidade suficiente para se conduzir por si só. Ele é o primeiro signo zodíaco, cara.
A gente só vai ter maturidade suficiente para nos conduzirmos por nós mesmos quando a gente passar por Virgem, que é a 6ª energia do zodíaco. Quando a gente tiver mais ou menos aqueles nossos 28 anos, mais ou menos, entre os 25 e 28 anos, entre aspas. Cara, a Áries é uma criança de 0 a 7 anos. Simples assim. Percebem? Tá? Você quer continuar sendo uma criança de 0 a 7 anos? Impulsiva? Desembestada? Batendo cabeça? Por isso que ariano vive batendo cabeça, vive tendo dor de cabeça, vive machucando a cabeça. Por quê? Porque é desinvestado, porque não tem estratégia de ação. Não acessa o Mercúrio elevado e não acessa a Atena elevada. Tem Atena no mapa de um homem também, tá, gente? Tá? Palas é o asteroide que é Atena no mapa de um homem também, tá? Porque é polaridade, isso é independente do sexo. É que para homem e mulher funciona um pouquinho diferente dentro da psique, de estrutura de psique. Isso também não vou entrar agora em detalhes, que esses detalhes eles são bem explicados no produto que é o meu livro astrológico, tá? Bom, então a gente vai entrar nessa 8ª ação, que é um processo de coragem para dizer não e manter-se nesta postura, mesmo que a mente e instintos digam para você reagir. Coragem, gente, não é só agir. Muito pelo contrário. A 8ª ação da energia da coragem de Áries é justamente você dizer não para o instinto e ser estratégico, subir, olhar de cima como uma águia, como um falcão, acessar a tua mente 8ª de Mercúrio sábia para tomar a decisão. Tá? Palas não vamos entrar porque é algo muito... Mas, gente, essa história dos asteroides de Palas, Ceres, Juno e Vesta, cara, quando for fazer o próximo livro astrológico de produto, já vão estar incluídos esses asteroides e essa estrutura bem da nossa psique, sabe? Tipo aquela coisa que vem bem da sombra. Aquele inconsciente lá assim, sabe? Tipo... E eu já trouxe muito isso, né? Eu trouxe isso na outra live, que a Áries, todos os símbolos dos signos, né? Os glifos dos signos, eles são códigos de luz. Eles são códigos de luz que tem uma frequência e tem um propósito, né? Então, Áries, o símbolo do Áries, né? Que é, na verdade, a cabeça e o chifre do carneiro, ele é justamente uma ponta, um alfinete que vai lá, ó, igual um petróleo, igual uma broca de petróleo. Vai lá, perfura bem fundo, assim, ó. E jorra. E aí depois o resto do zodíaco inteiro vê o que faz. Mais ou menos isso. Tá? Então, esses asteroides que eu tô falando, né? Palas, Juno, Ceres e Vesta, não vou me falar sobre eles, tá, gente? Porque foi assim uma 8ª ação que a astrologia conversou comigo. Sério, gente, a astrologia ela conversa comigo. O zodíaco ele vem e conversa comigo como se fosse um homem, um deus mesmo, tá? É muito louco. Gente, acho que era isso que eu vim falar. Deixa eu ver. Bom, aqui não tem mais nada pra falar do dia de hoje. Quero saber quem tá aí, se fez sentido, se entendeu, se tem alguma pergunta. Deixa eu ver o que mais. Ah, tá. A gente vai... Tá. Uma coisa que eles estão me trazendo pra dizer é o seguinte, que é pra vocês observarem na vida de vocês a mesma situação que está se repetindo. Por quê? Porque você tá preso numa coisa que a gente chama de feitiço do tempo. Você fica preso na mesma condição, até que você aprenda a virtude necessária. Tá? E aí, se você tá nesse looping, eles me trouxeram que hoje é um dia muito importante para você pedir clareza para isso. Tipo, o que eu preciso aprender com essa situação que continua a se repetir feito um feitiço de tempo?
O feitiço de tempo, gente, ele é justamente Saturno dentro dessa espiral, sempre te jogando no mesmo buraco de minhoca, né? Você dá voltas, dá voltas, dá voltas e sempre cai no mesmo buraco de minhoca, espiralado de mesmo espaço-tempo. É como se você ficasse preso no mesmo dia. Tipo, se você tivesse, vivendo o mesmo dia por muitos anos ou por muitas vezes, tipo, por muitos dias no mesmo dia, sabe? Eles estão me trazendo muito isso. Por quê? Porque Marte, né, que é a energia de Áries, é a ação, é o movimento. Então, é o Marte, é Áries que faz a gente se movimentar nessa espiralação de tempo. Só que, o que acontece? Ele é pequeno dentro da hierarquia astrológica, dentro do zodíaco. Saturno é maior que ele. Então, o que acontece? Saturno joga esse Marte, esse Áries, para esse feitiço do tempo, para você ficar vivendo a mesma situação várias vezes, várias e várias e várias vezes, tá? Deixa eu ver o que a Cíntia tá falando. A Maria Zen. Putz, o que foi putz? Maria, fez sentido aí pra você? Deixa eu ver a Cíntia. Preciso processar toda essa informação antes de formular uma pergunta. Sim, tá? Só que toma cuidado. Processar informação é mental. Sentir informação é coração, é emocional. Tá? É claro que quando eu trago as informações, elas são muito densas. Anote sempre a primeira coisa que vem na sua cabeça, porque a primeira coisa é a sua intuição. Tá? A primeira... Sabe aqueles testes assim, gente? Eu acho que já aconteceu muito isso com vocês, né? Ó, você tá fazendo uma prova e tem aquele teste. Aí você lê a pergunta e lê as alternativas. Aí de primeira você fala assim, é essa. Aí você vai lá, aí você fala assim, e aí você começa a pensar. Aí você muda a resposta. Quando você vai conferir o gabarito, era o quê? Era a primeira resposta que você deu. Por quê? Porque a primeira resposta, o primeiro nível, ele é intuitivo. Ele já é essa oitavação. Tá? Ah, Cíntia, meu eterno desafio. Eu não lembro, o teu Mercúrio é em quê, Cíntia? Eu não me lembro onde é o teu Mercúrio, porque depende do Mercúrio, é um desafio bem grande mesmo, tá? Deixa eu ver, a Maria. Como sair dessa? Só uma luz. Como sair desse looping, Maria? É isso que você quer saber? Tipo, desse feitiço de tempo? É isso que você quer saber? Ah lá, a Cíntia é Mercúrio em Aquário, né? Filha, é o eterno desafio de Mercúrio em Aquário. É o eterno desafio de Mercúrio em Aquário. Mercúrio em Aquário é justamente um desafio muito grande. Tá, Maria, tá, já falo, Maria. Mercúrio em Aquário, de fato, é um desafio muito grande. Por quê? Porque Mercúrio fica exaltado em Aquário. Mercúrio se sente o rei da cocada preta, né? Não lembro também, vou olhar. Mas eu acho que é, viu, Cíntia? Eu acho que é. Ah, não, né? Teu ascendente é em Aquário. Ah, é teu ascendente é em Aquário. Então, assim, dependendo do Mercúrio, de fato, a gente fica muito num looping mental e a gente racionaliza muito, né? E aí fica mais desafiador a gente sair. Mas vamos lá, como a gente sai desse looping, né? Desse feitiço de tempo? A Maria tá perguntando. Primeira coisa é o autoconhecimento. A primeira coisa é saber teu mapa. É ter conhecimento do teu mapa astrológico. Há outras formas, mas elas são um sentido um pouco mais demoradas. Por exemplo, meu ascendente por exemplo, Maria, é você refletir. Como você é pisciana, você tem que acessar o oposto complementar de peixes, que é virgem. Que é justamente essa capacidade de discernimento, clareza e colocar as coisas ordenadamente nas gavetas. Qual situação está se repetindo na minha vida? Traz para o concreto. Sai do mundo fantasioso de peixes, sai do drama, sai da diluição e traz para o concreto. Tá? Primeira coisa, fazer essa reflexão.
qual situação está se repetindo na minha vida. E quando eu falo se repetindo, pode ser assim no seguinte, por exemplo, é que atualmente eu não tenho mais situação se repetindo, porque eu já soltei tudo. Não sei, Maria, dá um exemplo aí que vem na sua cabeça agora que você tá percebendo que a situação tá se repetindo na sua vida. Gente, sério, eu tô tentando pensar, mas eu consegui ressignificar tanta coisa já que atualmente eu não consigo ver nada que relacionamento. Tá. O mesmo padrão. Então, vamos lá, vamos pegar o relacionamento da Maria. É um tema, tá? Então, assim, se a gente olhar no mapa, vamos lá. No mapa astrológico, onde tá relacionamento? Tá na casa 7. Casa 7. Casa 7 é a morada de quem? De Libra. Quem que é o oposto complementar de Libra? É Áries. Tá? Então vamos começar daí. Relacionamento. É o mesmo tipo de pessoa que você atrai ou é o mesmo tipo de problema dentro de um relacionamento já existente? Então a gente vai começar a filtrar, a gente vai começar a o quê? A destrinchar. Cirurgicamente, tá? Sabe quando o cirurgião ele vai lá, ele abre a barriga e aí ele vai separando? Vai separando, vai separando, vai separando para poder enxergar dentro de uma forma bem cirúrgica, né? Bem refinada. Tá? Então pega o tema maior, relacionamento, e vai destrinchando. É a mesma pessoa, é o mesmo padrão de pessoa que eu atraio, é o mesmo tipo de situação dentro do relacionamento com a pessoa. Então você começa a fazer essa reflexão, tá? Quando a gente fala de relacionamento e a gente tá falando de Áries também, tá, gente? Por quê? Porque, Mercúrio em Virgem, eu lembrava que teu Mercúrio, Cíntia, eu lembrava que teu Mercúrio era muito forte, cara. Mercúrio forte, Mercúrio em Virgem, Mercúrio em Gêmeos e Mercúrio em Aquário é muito forte no mapa de uma pessoa, tá? E aí traz esse looping mental mesmo que você tá dizendo. Bom, voltando na Maria, né? O relacionamento, ele envolve basicamente a energia de Libra e a energia de Áries, porque é através do outro que eu me reconheço. É através do outro e através daquilo que eu projeto no outro que eu gosto do outro ou não. Só que o que eu projeto no outro é algo que eu tenho dentro de mim. Então, se eu gosto de uma característica do outro, é porque eu tenho essa característica dentro de mim. Beleza? Se eu não gosto de uma coisa no outro, é porque eu também tenho essa característica negativa dentro de mim. É porque eu também sou daquele jeito. Agora, se a pessoa tem uma característica negativa ou positiva que pra mim, tipo, é indiferente, tipo, whatever, é porque eu também não tenho isso dentro de mim e tudo certo. Então, a primeira coisa pra gente sair desse feitiço de tempo relacionado a relacionamento, que é o que a Maria trouxe, é justamente fazer essa reflexão. O que o outro tem que eu gosto e o que o outro tem que eu não gosto. Porque sou eu mesma. Fez sentido? E aí, e é importante a gente saber o mapa justamente porque a gente começa a saber onde a gente tem as pegadinhas no mapa. Por exemplo, eu tenho pegadinha na minha casa 5. Eu tenho uma pegadinha muito grande na minha casa 5. Que eu fiquei muito tempo em feitiço do tempo. Nesse looping da casa 5, né? Nesse looping da própria pegadinha do meu mapa. Que é o quê? Que é a energia distorcida do signo que tá naquele mapa, por exemplo. Tá? A Maria, gratidão, fez muito sentido. Rô, que bom. Fico muito feliz que tenha feito sentido. Então, o feitiço do tempo, gente, às vezes ele é uma coisa que acontece tanto na nossa vida que a gente nem se toca que é um feitiço de tempo. Porque aquilo é tão recorrente que a gente acha que é daquele jeito mesmo. Gente, eu vou dar um exemplo ridículo do que aconteceu comigo sexta-feira no meu trabalho. Voltei a trabalhar, né? Eu sou funcionária pública. E eu tô na educação permanente agora, né? Tô na educação continuada do hospital. Né? Eu sou enfermeira, mas eu fui readaptada. Saí da linha de frente de cuidado, então eu tô na educação continuada. E aí, tipo,
o pessoal tinha que fazer, né, a avaliação final deles, de avaliação de desempenho, e aí o chefe faz, eles vão lá e concordam ou não e clica no negócio. Só que aconteceu, sexta-feira o sistema deu pau. Por quê? Porque todo mundo deixou pra última hora sexta-feira. Então todo mundo ia lá no núcleo de educação continuada pra resolver, porque não tava entrando no sistema, não tava entrando no sistema, não tava entrando no sistema. E aí eu fiz os negócios lá, tipo, na verdade eu sabia o que eu tava fazendo. E, tipo, resetava a senha das pessoas pra elas poderem entrar. Por quê? Porque muita gente perde a senha, enfim, whatever. E aí as pessoas conseguiam fazer. Beleza, tipo. Aí a minha chefe falou assim pra mim: então, quando tiver esse problema, você liga em tal lugar lá em São Paulo, porque eles resolvem. Eu falei: mas não precisa, já resolver aqui. Ela falou assim: como que você resolveu aí? Eu falei: olha, eu fiz isso, isso e isso. Aí a minha chefe falou assim: eu não acredito. Ninguém nunca falou isso pra gente, que dava pra gente resolver isso por aqui, que tinha que ligar lá em São Paulo pra poder resolver. Tipo, falar em São Paulo, gente, porque assim, a gente é aqui do interior, então é questão de sistema dentro da Secretaria de Saúde, tá? Eu falei pra ela: o quê? Percebe? Eles estavam nesse feitiço de tempo, de uma situação que se repetia todo ano, nem percebiam que era um feitiço de tempo, porque pra eles era normal acontecer isso, aquilo. E eles nem imaginavam que eles podiam resolver a situação dali. Aí foi lá eu, a Leticinha, no segundo dia de trabalho resolveu. Gente, é um exemplo ridículo, tá? É claro que é um exemplo prático, assim, tipo... Mas isso acontece, às vezes a gente tá dentro desse looping, desse feitiço de tempo e nem imagina que é um feitiço de tempo. A gente acha que é normal. Não é normal ter desafios que você não chega numa resolução. Não é normal. Isso é feitiço de tempo, tá? Deixa eu ver, acho que era isso. Vocês tem pergunta? Alguém que tá aí tem pergunta, gente? Acho que era isso. Então vamos oitavar a nossa energia de Áries. Vamos oitavar a nossa energia de Mercúrio, porque tá muito propício pra isso, né? Meditação, gente. Sim, sinto lhe dizer, mas não existe outra forma que não seja meditação. Tá? Vai pela Leticinha. Eu já tentei de várias formas. Eu já tentei fugir de meditação muito. Muito, gente. Porque eu achava que eu conhecia a minha mente. Foi a partir do momento que eu comecei a meditar que eu realmente, honestamente, comecei a conhecer a minha mente, o meu corpo mental. E aí eu comecei a oitavar e conduzir as minhas ações, conduzir o meu Áries, né? Conduzir a minha vontade de poder de uma forma mais assertiva, harmônica e no fluxo do seu universo. Tá? E aí isso volta sempre no começo da live. Qual é a cor que a tua coragem tem? A cor da tua coragem é a cor do teu medo, que está relacionado com o desequilíbrio do respectivo chakra que está no espectro daquela cor. É isso, gente, que eu vim falar. Espero que tenha feito sentido. Desejo que esse ano novo astrológico ele seja de muita potência de crescimento pessoal, de autoconhecimento, de automaestria. Porque a transição planetária que está por vir, ela vai derrubar muita gente que não está sustentada no próprio eixo. Certo? Gente, é isso. Gratidão pelos coraçõezinhos, viu? Gratidão, a live vai ficar salva. Assim vocês sempre podem rever quando... Gente, e as coisas que eu venho falar aqui é atemporal, tá? É atemporal. Não é porque a gente tá nessa energia que de repente o mês que vem você se deparar com essa live novamente. Sempre vai fazer sentido no momento que tem que fazer sentido pra você. Confie no fluxo do universo. Porque o fluxo do universo te conduz para a oitavação do seu ser, que é de encontro com a tua alma. Porque a transição planetária, gente,
eu volto sempre a dizer, o que nós vivenciamos até o momento é fichinha pelo que vai acontecer no externo. Certo? Isso não é pra assustar, não. Isso é pra trazer a realidade pra vocês. Isso é pra trazer, pra tirar do véu da ilusão de que o Salvador, ele é algo externo. O Salvador não é algo externo. O Salvador está dentro da gente. Quando a gente se alinha dentro da gente, quando a gente se oitava, experiência própria, tá? E isso é uma coisa que é importante, que eu não quero que as pessoas passem pelo processo de no escuro da alma que eu passei. Porque não precisa. Quer dizer, algumas pessoas precisam, tá? No meu caso, eu precisei. Enfim. Cada caso é um caso, tá? Mas é muito dolorido. Um processo de no escuro da alma, gente, é muito dolorido. É muito dolorido. Depressão é muita dor da alma. É quando a alma, ela não tá aguentando mais viver a experiência física que o teu ego tá dando pra ela. Dói, gente, dói. Vocês não tem, dói o corpo mesmo. Tá? Dói. E quem tá aqui, né, e quem tá assistindo isso, e você que tá aí, que chegou pra assistir esse vídeo, é porque você já tá nesse momento de fazer essa oitavação, de sair desse inconsciente coletivo, né, e buscar e entender que a salvação e a automaestria tá dentro de você. Eu sou apenas um guia, eu não sou teu mestre. Você é o teu mestre. Inclusive, o que eu falo aqui, você tem que ter clareza e discernimento para saber o que serve para você e o que não serve. E eu não falo a tua verdade é tua. Tá? Ai, gente, acho que era isso. Não tem mais nada pra falar, não tá me vindo mais nada. Acho que era isso. Gratidão por vocês estarem aí, por vocês terem ficado aqui. E eu desejo que vocês encontrem a automaestria dentro de vocês, assim como eu encontrei a minha. Beijo grande pra vocês, tá?